Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nas 2 últimas semanas nós temos conferido a entrevista que o Dr. Gilson Luiz Roberto concedeu ao jornal Folha Espírita sobre o aborto. Hoje nós vamos ver a terceira e última parte dessa conversa muito esclarecedora. Fique ligado aqui com a gente. E, se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Curta o nosso vídeo e compartilhe o link com os seus amigos, para ajudar assim a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem por Chico Xavier. A oração, a princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve, a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Depois, ei-la a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão, do além desce e fulgura, é a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo amor e paz em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos Pai Nosso, e através dessa luz Deus responde: meus filhos. O nosso país permite o aborto em 3 situações distintas: quando a gestação é resultado de estupro, quando o feto apresenta anencefalia ou caso a gestação coloque em risco a vida da mãe. Na doutrina espírita nós sabemos que a oportunidade da reencarnação é uma dádiva de Deus, sempre da maior importância para a evolução daquele espírito que está reencarnando. Existe sempre uma finalidade útil para cada nova vida. Não há uma encarnação que seja concedida sem que o ser reencarnante não tenha uma programação a realizar para o seu próprio bem, a sua própria evolução. Portanto, até mesmo o bebê que nascerá anencéfalo e terá tão pouco tempo de vida material, por mais que aos olhos do mundo não seja justo com ele ou com seus familiares deixá-lo sobreviver, nós sabemos que ali há um ser que planejou e muitas vezes corajosamente solicitou aquele aprendizado que lhe era necessário. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, entre os capítulos 12 e 13, nós vemos uma verdadeira aula
sobre todo o trabalho do plano espiritual para que uma encarnação aconteça da melhor forma. Os benfeitores trabalham incansavelmente, harmonizando as relações familiares, estudando a genética do ser reencarnante para que ele possa ter as condições corretas no corpo físico para passar pelas experiências terrenas. Enfim, o planejamento dos benfeitores espirituais começa muito antes do que imaginamos e permanece durante toda a nossa vida, toda a nossa encarnação, através da sua companhia conosco, das boas inspirações e orientações que eles nos dão, sempre ao nosso lado quando nos mostramos dóceis aos seus conselhos, pois nós sabemos que nunca estamos sós se buscarmos Deus. Portanto, a doutrina espírita nos mostra a importância de valorizarmos e preservarmos a oportunidade da vida, nos ajudando então a refletir com mais clareza sobre as consequências de um aborto. Nós hoje vamos conferir a terceira e última parte da entrevista que o médico Dr. Gilson Luiz Roberto nos concedeu sobre esse tema. Como sabemos, ele, além de atual presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, ele é também vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre e professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da Universidade de Caxias do Sul. Quem perdeu as duas primeiras partes da entrevista com o Dr. Gilson pode buscar no nosso canal aqui no YouTube na playlist do Portal de Luz. Ou, se preferir, pode também ouvir o podcast do jornal Folha Espírita. Dr. Gilson, e esses inúmeros estudos, pensando de maneira prática, nos países onde o aborto é permitido, ele diminuiu? O que aconteceu ao longo dessas, talvez, décadas que isso já vem sendo discutido? Uma das justificativas, né, das pessoas que alegam, defendem, advogam em favor do aborto, que permitindo o aborto diminuiria. Mas não é o que se observa. No Uruguai foi um fato muito importante, né? Nos primeiros anos de liberação, o aborto aumentou muito. Parece que agora está baixando, né? Então, não é realmente um consenso, né? A gente vê aqui muitos países que liberaram o aborto até aumentou. Então, isso também não é uma tese confiável. E, Gilson, entrando numa questão agora atual, polêmica no início do novo governo aqui no Brasil, que teria decidido pela desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra. E também a revogação de uma portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais. Você pode explicar para nós, né, quem está nos ouvindo, o que isso significa? É muito importante, primeiro, assim, nós cuidarmos, porque quando a gente tem questões governamentais, né, Cláudia, as pessoas acham que a gente está advogando em favor de um lado ou do outro. Né? Aqui a gente está falando de vida, né, Gilson? Eu quero dizer que a pauta do Brasil é defesa da vida. Isso sempre ocorreu, independente de governos. Tá? Isso aqui foi porque as pessoas muitas vezes interpretam uma afirmativa, uma defesa de uma pauta, como nós defendemos a pauta em favor da vida, que é uma pauta importante para nós, médicos espíritas, com uma questão partidária. Né? É uma questão política, porque tudo é política, mas não partidária. Independente de governos, seja eles quais forem, nós sempre defenderemos a vida. Né? E essa portaria que houve ali pela ministra, né, da Saúde, do governo atual, ela revogou essa lei que teria que informar, né, quem é o agressor. Por que essa portaria foi feita? Para tentar impedir que se use como justificativo para o aborto a violência sexual. Se a mulher falar que sofreu um estupro, ela pode fazer o aborto. Só que isso é muitas vezes usado como uma maneira de enganar. Vamos falar, né, claramente. As pessoas, muitas vezes, a gestação não é causada por um estupro, mas a mulher acaba alegando, é uma falsa alegação. Né, e tem que se confiar na palavra da mulher. Com a ideia de que se a mulher falar, ela pode sofrer represária, ou
o agressor é da própria família, né? Ou ela se sente constrangida de falar. Mas, na verdade, ela não falando, ela está permitindo que essa agressão, essa violência sexual continue. Né? Continue. E que outras mulheres sofrem a mesma agressão. Então, falar, além de se proteger de novas agressões, é impedir que outras mulheres sejam agredidas. Inclusive, dentro da portaria anterior, que obrigava a mulher a comunicar o agressor, impediu, né, foi preso lá no Piauí, né, uma pessoa que causou um estupro, exatamente por causa dessa portaria. Então, quando tu tira essa portaria, né, tu favorece, né, tanto que a violência sexual continue, como também que se utilize a desculpa do estupro como uma forma de abortamento. Né? E a outra questão que tu falaste é que o Brasil ele tinha assinado, né, com outros países como sendo contrário ao aborto, mas parece que existem várias outras questões aí no meio também, né, Cláudia? Não é só a questão do aborto, é a questão de relação homoafetiva, são várias vinculações dentro dessa assinatura que envolvia não só a questão do abortamento, mas outras questões também. Eu, para te ser bem sério, não conheço todo o conteúdo desse documento, para te dizer, né? Então, é difícil a gente avaliar realmente até que ponto essa situação ela é justificável ou não, né? Se a gente falar do ponto de vista do aborto, né, que é a questão que nos interessa, né? Quanto mais tu relaxa, quanto mais tu favorece, mais nos preocupa, exatamente porque a gente sabe que a população brasileira, a grande maioria da população brasileira, ela é contra o aborto, né? Então, se o governo favorece uma política favorável ao aborto, me parece que ele não está correspondendo à expectativa da maioria da população brasileira. Doutor Gilson, e um dos temas que também vai muito em pauta com esse assunto é a descriminalização do aborto, que é um dos temas que pode ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal ainda nesse ano. A questão, como nós sabemos, é alvo de uma ação apresentada pelo PSOL em março de 2017 e que aguarda até agora um julgamento no plenário do tribunal. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, é relatora do caso e decidiu levá-lo para o gabinete da presidência, assim que assumiu o comando do tribunal, indicando que pretende pautar essa ação antes de sua aposentadoria, que ocorre em outubro desse ano. A tendência do STF, segundo noticiou recentemente o jornal o Globo, é de não descriminalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. O que a AME Brasil espera do STF em relação a esse caso? Bem, eu espero duas coisas, tá, Conrado? Primeiro, que ele não assuma para si essa atitude de descriminalizar o aborto, que não cabe, eu acho, ao Supremo, mas ao Congresso. Acho que tem que ser respeitado os poderes. Né? O Congresso ele é a casa da lei, onde é formada as leis. O Supremo ele interpreta as leis. Então, acho que não cabe ao Supremo ter essa atitude. O que está acontecendo, né, Conrado? Como o Congresso ele não tem aberto, respeitando a maioria da população, aquela minoria que é contrária à lei atual, que quer o aborto, tenta outras vias. E a via mais rápida, e eu diria não democrática também, seria a justiça. Porque passaria por cima do Congresso e passaria pelo pensamento da maioria da população brasileira, que é contrário ao aborto. Acho que seria um caminho, para mim, totalmente não democrático e que não respeite também a nossa Carta Magna do papel de cada poder no nosso Brasil. E segundo, que se mesmo não o Supremo leve adiante, se porventura achar no direito
de também ultrapassar o poder do Congresso e assumir para si essa responsabilidade, que ele respeite a população brasileira, a sua grande maioria, que é contrária ao aborto. Isso é o mínimo que a gente espera do nosso Supremo Tribunal Federal. Gilson, nós tivemos aqui um tempo muito precioso, ouvindo aí esclarecimentos que nos alargam a maneira de pensar, desde a concepção da vida, passamos por inúmeros pontos que acabam sendo tocados quando se fala da questão do aborto, né? Então, como suas palavras finais, diante de um contexto que ainda entendemos que muito ainda está por vir, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, do ponto de vista médico, qual deveria ser o nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto pessoas que podem colocar a questão da sua convicção espiritual, do seu respeito à vida? O que nós devemos fazer? Que postura devemos assumir diante de todo esse cenário que nós temos pela frente aí? Eu acho muito importante, Conrado, nos dias atuais, que tiver assim um aumento, né, da violência em todos os sentidos, violência social, a guerra acontecendo, essa discussão a nível partidário que tem gerado discussões muitas vezes pesadas, né, de separações de famílias, que a gente repense um pouquinho a questão da violência, né, de realmente proteger a vida. A doutora Marlene trazia sempre essa reflexão para nós, né, que se o aborto fosse permitido no Brasil, a guerra chegaria no Brasil, porque o aborto é uma violência, né? A Madre Teresa de Calcutá diz que é uma maior violência, porque quando tu não respeita a vida de uma criança, tu não respeita a vida de ninguém. Hoje se mata por um par de tênis. Hoje a vida está valendo muito pouco. Hoje o adolescente dos Estados Unidos que está frustrado porque brigou com a namorada, sendo direito de pegar uma arma e metralhar os seus colegas na escola. Se perdeu a noção do outro. Se perdeu o respeito à vida. Isso que tu falaste, né? A coisificação da vida, a coisificação do outro, a superficialidade das relações humanas. Isso está tudo unido, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente ter esse olhar cuidadoso em relação a nós como família humana. Resgatar esse sentido de família, de respeito mútuo, né? De uma família unida, fraterna, realmente. Quando eu lembro assim, de uma família boa, não é aquela família que tem muitos bens materiais, mas onde existe afeto. E acho que a gente tem que resgatar isso na sociedade atual nossa. Né? Mais união, mais amor, mais compreensão, mais respeito entre nós. E isso, para mim, passa pelo respeito à vida, pelo respeito à individualidade, seja ela qual for. Desde o mais pequeno, né, ao velhinho ou idoso. Você tem que ter um olhar cuidadoso com relação a todas as pessoas. Eu acho que a evolução moral, ética de uma sociedade, Conrado, ela é medida pela sua capacidade de proteger os mais fracos. Eu não tenho dúvida que o embrião, o feto, é o ser mais frágil que existe, que não tem como se defender. E se nós não sabemos defender as pessoas mais frágeis da nossa sociedade, que precisa de um braço forte, como é que nós vamos proteger, né, a vida no sentido mais amplo da existência humana? Então, eu gostaria que pessoas levassem a reflexão de proteção da vida como algo muito maior e muito mais profundo, que é a proteção da nossa própria vida e da nossa própria humanidade. Agora, doutor, entre as suas falas, uma frase que me marcou muito, eu acho que deve ficar esse convite para todos que nos ouvem, é que aquilo que o senhor colocou é que uma agressão não pode justificar uma outra agressão. Então, a questão do respeito à vida
de maneira alguma será conquistada através de agressões, através de mais violência, seja ela qual for. Não vamos impor o respeito à vida agredindo quem quer que seja. Aquela sua frase em uma das respostas me marcou bastante, porque eu acho que é um caminho que nós devemos construir dentro de nós mesmos, né? Não deixando que a violência e a agressão possa nascer dentro de nós. Exatamente, Conrado. Acho que esse é o grande desafio para todos nós, né? A gente está tudo à flor da pele, né? E a gente mesmo tem que se controlar nossas emoções, vibrar pelo mundo de mais paz, orar pelos nossos governantes, né? Buscarmos essa compreensão de união, de fraternidade e não violência entre todos nós, em todos os níveis da nossa sociedade. Estou aqui reflexiva com tantas coisas importantes que você falou. Acho que esse final que você falou dessa fragilidade do embrião e que realmente ele é um ser que precisa de proteção é o que fechou para mim. Né? A proteção da nossa própria vida. Bem forte isso que você falou. É isso mesmo, que todos possam fazer essa reflexão, né? Muito bem, então acho que temos material aí para desdobrar em vários canais. Nós vamos também levar como manchete da Folha Espírita desse mês de fevereiro. E aí, Conrado, a gente... Oi. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda, posso? Opa. Deve. Quem quiser aprofundar um pouquinho nesse tema aí, sobre o aborto, eu recomendo esse livro Bioética Espírita. Ah, tá. Que tem vários capítulos desses temas. A gente começou aqui, como iniciar a vida, psiquismo fetal, abortamento, e ali tem todo o embasamento científico, artigos médicos, mostrando que a questão não é só religiosa, Cláudia, é uma questão médica, né? Sim. Então, quem quiser conhecer o pensamento da bioética espírita com relação não só ao aborto, mas também a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, outros assuntos polêmicos da área da bioética, eu recomendo ler esse livro, que tem bastante... É da AME Brasil mesmo, né? Da AME Brasil, um livro ditado pela AME Brasil, lançado agora recentemente, né? Vocês encontram no site da AME Brasil, e com certeza vocês vão ter muito material de reflexão sobre esses assuntos que a gente não pode aqui aprofundar como nós gostaríamos, né? De trazer considerações mais técnicas, que não é um meio, eu acho que aqui é mais a nossa discussão mais para leigo, né? Mas ali, quem quiser aprofundar, vai encontrar, né? Para quem entende a parte espiritual, não precisa de justificativas, mas para quem tem, elas existem. Então, lá no livro do Bioética Espírita. Então, fica aí o convite para quem nos ouve, quem nos assiste, Bioética Espírita, da editora AME Brasil, para aprofundar mais sobre esse e tantos outros temas importantes para o nosso crescimento moral e ético, principalmente, né? Dr. Gilson, nosso agradecimento em nome da Folha Espírita, do Portal de Luz, pelo seu tempo, pela sua dedicação, e fica aqui os nossos votos e o nosso apoio para que todo o trabalho da AME Brasil, todo o esforço, possa continuar seguindo nessa jornada que nós entendemos a importância, e a Folha Espírita faz parte, e está sempre de portas abertas aí para que a gente possa levar adiante o compromisso da medicina mais humanizada, mais espiritualizada, para que a gente possa avançar em passos largos na nossa evolução. Obrigado pelo seu tempo estar conosco aqui. Obrigado, Gilson. Obrigado, Cláudio. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Nenhum médico, nenhuma nação, ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E um deles é muito claro: não matarás. Nós acreditamos que a dignidade do ser humano vem da alma. Voltamos aos princípios de Platão e Aristóteles. Cada concepção é uma nova oportunidade de vida na Terra, é um novo projeto existencial, que deve ser respeitado no contínuo zigoto velho. E o respeito ao embrião
deficiente ou não. É o respeito ao contínuo. Esse contínuo, senhoras e senhores, tem bilhões de anos de evolução. 3 bilhões e 600 milhões de anos de evolução. E cada um de nós está aqui porque sua mãe assim o quis. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. Lutar e chorar para então compreendê-las. Agora homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas.
Estamos encerrando por aqui, espero que todos tenham gostado da nossa conversa com o Dr. Gilson. E se você gosta do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e também acesse o nosso canal Caibar Schutel. Lá você encontra muitos conteúdos a respeito da doutrina espírita, aulas, cursos sobre livros da doutrina e também nós temos o nosso Evangelho no Lar, que acontece todas as noites, às 21 horas. Se inscreva e acesse para levar mais luz ao seu dia e mais luz a todos aqueles que você ama. Muito obrigada e até a próxima!